sou a professora Silvia Braga, sou professora do 5º ano. Estou aqui para dar boas-vindas a todos vocês, aos alunos que já são da Escola Intelectus Vita e aos demais que estão chegando. Então, sejam todos bem-vindos. Estou aqui para avisar que iremos trabalhar juntos, professor e aluno, aluno e professor. Gostaria de falar que nós já estaremos com aula no portal da escola, também no nosso canal YouTube. Vá lá, dê um like e se inscreva no canal. Hoje teremos aula de História. Livro, Caderno 3, capítulo 2, páginas 14 a 18. Povos indígenas do Brasil, a diversidade dos povos nativos. Objetivo: identificar os processos de formação das culturas e dos povos relacionando-se com o espaço geográfico ocupado. A diversidade dos povos nativos. Os grupos nativos que vivem no Brasil são diferentes daqueles que vivem em outras regiões do mundo. Até mesmo em nosso país, onde há muitos povos indígenas, as diferenças entre eles existem e devem ser respeitadas por todos nós. Nativos significa pessoas ou povos que vivem onde nasceu e cresceu, que é próprio de um lugar. Durante longo tempo, boa parte da sociedade brasileira não entendia muito bem a situação dos povos indígenas. Isso ocorria porque não existiam informações corretas sobre a diversidade cultural dos grupos nativos que vivem aqui. Outro erro muito comum ocorre quando os indígenas são tratados como se fossem todos iguais. Se em uma sala de aula as pessoas são diferentes uma das outras, por que entre os nativos não seria assim também, não é mesmo? Assim como todas as pessoas são diferentes uma das outras, da maneira de falar, de se vestir, de se divertir, de educar, etc., os indígenas também são diferentes. Veja nas fotografias indígenas de diferentes culturas do Brasil e do continente americano. Vejamos a primeira imagem. Menina da cultura Ayamará, que habita o Peru e outros países atravessados pela Cordilheira dos Andes, na América do Sul. Outra, crianças da etnia Yanomami com penas e outros enfeites. Seu povo, originário da floresta amazônica, habita territórios do Brasil e da Venezuela. Então aqui, através das imagens, podemos perceber as diferenças dos povos indígenas. Atividades. Após observar as fotografias, responda às perguntas. Primeira questão: quais são as principais semelhanças e diferenças entre os povos indígenas fotografados? Podemos observar as pinturas, as vestimentas, a dança, o jeito de falar. Há diferença entre as culturas indígenas. Segunda questão: o que mais chamou sua atenção ao observar as fotografias? A importância da cultura indígena para a nossa cultura, para a nossa sociedade. A terceira questão: em sua opinião, é importante aprendermos a respeitar diferenças? Por quê? Sim, saber que a diversidade faz parte da vida é o primeiro passo para aprender a respeitar diferentes maneiras de pensar e ser. Interpretando. Leia o texto que trata da diversidade dos povos nativos no Brasil. Na verdade, o que chamamos genericamente de índios é um grupo de mais de 300 povos que juntos falam mais de 180 línguas diferentes. Cada um desses povos possui diferentes histórias, lendas, tradições, conceitos e olhares sobre a vida, sobre a liberdade, sobre o tempo e sobre a natureza. Em comum, tais comunidades apresentam a profunda comunhão com o ambiente em que vive, a preocupação com as futuras gerações e a ideia de que a felicidade individual depende do êxito do grupo. Observamos algumas palavras em destaque no texto. Genericamente, de forma generalizada, imprecisa, superficial. Comunhão, harmonia, união, êxito, sucesso, conquista.
De acordo com o texto, responda. Primeira questão: qual é o problema de se utilizar a expressão índios de maneira genérica? Porque é um grupo de mais de 300 povos que juntos falam mais de 180 línguas diferentes. Aponte algumas diferenças entre os povos nativos do Brasil. Aqui na segunda questão você vai responder o seguinte: em suas histórias, lendas, tradições, conceitos e olhares sobre a vida, sobre a liberdade e etc. A terceira questão: apesar da grande diferença entre os grupos indígenas, encontramos alguns elementos comuns. Quais são eles? Veja, apresentam profunda comunhão com o ambiente em que vivem, o respeito em relação aos índios mais velhos, a preocupação com as futuras gerações e a ideia de que a felicidade individual depende do êxito do grupo. Então aqui essa é a nossa aula de história. Tenham todos bons estudos. Então é isso, pessoal. Vá lá, assista a aula no site da escola, se inscreva no canal YouTube. Lembrando que as nossas aulas para tirarmos as dúvidas ficaremos pelo aplicativo Zoom. Espero vocês, assistam às aulas e até a próxima.